Vasos sanguíneos são tecidos ou órgãos do corpo que se ramificam em forma de tubos a fim de conduzir o sangue, por isso são chamados de vasos condutores. E é por isso que hoje o Biola Dúvidas vai falar sobre os 3 tipos de vasos sanguíneos: artéria, veias e capilares. Portanto, se você é novo por aqui, se inscreve agora no canal, ativa o sininho que toda segunda, quarta, sexta e aos domingos nós temos vídeos novos aqui no YouTube, inclusive esse que você vai assistir agora depois da vinheta. As artérias são tubos cilíndricos elásticos e que circulam em relação ao coração de forma centrífuga. Mas o que isso quer dizer? De forma centrífuga? Sim, isso significa que o sangue sai do coração e vai diretamente para toda a periferia do seu corpo através das artérias. Então, uma coisa que você precisa saber é que os vasos sanguíneos, artérias, são responsáveis por trazer o sangue do coração e levá-lo até o restante dos nossos corpos. As artérias apresentam uma coloração vermelha, podendo ser confundida com tecidos vizinhos, e os seus batimentos são notados pela palpação. As artérias possuem elasticidade para manter o fluxo sanguíneo constante, ou seja, em condições normais elas não colabam, isto é, não encostam em suas paredes. A dilatação das artérias em razão do sangue bombeado na contração cardíaca, que é a sistole ventricular, forma energia potencial para manter a tensão durante a diástole, dilatação ventricular. As artérias emitem ramos terminais e colaterais. Os ramos terminais são quando a artéria ou tronco principal dá ramos e deixa de existir por causa da divisão ou bifurcação. É o caso da artéria braquial, que ao nível do cotovelo se bifurca em outras duas, a radial e a unal. Já os ramos colaterais são quando a artéria emite ramos e o tronco principal ou de origem continua a existir. Estes ramos saem da artéria sob ângulos diversos, ou seja, em vários sentidos. Existem também as artérias profundas e as artérias superficiais. As artérias superficiais se originam da artéria muscular e se direcionam para a pele. Já as artérias profundas são quase as totalidades, uma vez que elas se encontram muito protegidas, pois são bastante profundas e têm uma atração por ossos e um medo, uma fobia pela pele. Agora nós vamos falar sobre os vasos sanguíneos, veias. As veias fazem o contrário das artérias. Elas transportam o sangue da periferia, ou seja, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, do nosso organismo diretamente para o coração. Elas também apresentam uma coloração azulada e paredes finas. Por isso que é possível que você veja a sua veia através da sua pele. Olhando para a sua pele, você consegue ver uma cor azulada, que é a veia, e com isso é nela que o sangue está circulando diretamente para o coração. Vale salientar que as formas das veias são muito variáveis, uma vez que ela varia de acordo com a quantidade de sangue no seu interior. As veias apresentam 3 calibres distintos, como as artérias. Elas são de grande, médio, pequeno calibre e vênulas. Na maioria das vezes, as veias têm maior calibre que as artérias correspondentes. Vamos fazer uma analogia. A formação das veias lembra a formação dos rios, aonde as afluentes vão confluindo, ou seja, chegar ao leito principal, e este se torna progressivamente mais volumoso. As veias possuem afluentes ou tributárias e seu calibre aumenta à medida que se aproxima do coração, exatamente o oposto às artérias. O número das veias é maior que das artérias pelo fato de 2 veias satélites acompanharem as artérias e também pela existência de veias superficiais, as quais não correspondem à artéria. As veias também podem ser superficiais e profundas, de acordo com sua localização em relação às camadas do corpo humano. As veias superficiais são subcutâneas e visíveis por transparência na pele. São mais calibrosas nos membros e pescoço. Elas drenam o sangue da circulação cutânea e auxiliam as veias profundas, permitindo o rápido esvaziamento das veias dos músculos
durante contração dos mesmos e assim diminui o retorno pelas veias profundas. Já as superficiais não acompanham as artérias e são nelas que se fazem as aplicações de injeção. Nas veias profundas, existem as veias solitárias, que não acompanham as artérias ou satélites, que acompanham em número de 2 as artérias. São comunicantes, comunicam as veias superficiais com as profundas. Portanto, vimos aí a partir da analogia que foi mostrada a vocês, que as veias acabam se tornando mais calibrosas, mais volumosas a partir do momento que aumenta o percurso até elas chegarem ao coração. A principal característica das veias é que somente elas possuem válvulas. Mas o que são válvulas? São membranas internas que têm sua forma de bolso. Lembrando que as válvulas são essenciais para o nosso organismo, uma vez que as mesmas impedem que haja o retorno venoso nas veias, juntamente com a nossa panturrilha, que também impulsiona o sangue até o coração. Você sabia que caso haja alguma alteração nas válvulas das veias, ou seja, que elas não consigam fechar corretamente, pode fazer com que o indivíduo seja levado a um quadro de varizes? Pois é, isso é muito possível. Agora nós vamos entender o que são capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos são vasos microscópicos que ficam interpostos entre as artérias e as veias. Mas qual é a função dos capilares sanguíneos? Eles são responsáveis por haver a troca entre sangue e tecido. A distribuição dos capilares sanguíneos no corpo humano é praticamente universal. Por isso que é muito raro a sua ausência em tecidos e órgãos como, por exemplo, hialina, epiderme, córnea e lente. Portanto, os capilares sanguíneos apresentam apenas uma camada de células endoteliais e um diâmetro muito pequeno. Suas paredes delgadas garantem as trocas de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial presente ao redor das células. Pronto! Agora você compreendeu quais são os 3 tipos de vasos sanguíneos existentes no corpo humano, assim como também as suas principais características e suas principais funções, que no caso são as veias, as artérias e os capilares sanguíneos. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Bioladúvidas. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E por favor, comenta também aí embaixo, sugira novos vídeos que nós vamos dar uma olhadinha e quem sabe seu vídeo não vai estar aparecendo aqui no canal. Eu te desejo um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!